Segundo Rafael Saad, 2012, a didática da história tem se tornado cada vez mais ampliada. No Brasil, essa noção tem mudado de modelo, pois este é um campo cada vez mais visível, pesquisado e tratado dentro do ambiente acadêmico. Saad, 2012, explicita que, apesar de, por muito tempo, o ensino de história ter sido tratado menor intelectualmente do que a produção historiográfica, percebe-se atualmente um interesse maior por esse campo de conhecimento. Certamente, a didática da história diz respeito ao modo ou às maneiras de se ensinar a história, ou seja, como o professor deve ensinar a história aos seus estudantes. Saad, 2012. Nesse sentido, é possível ressaltar que o ensino de história mais seja uma concepção de autocompreensão do presente do que uma verificação do passado. Saad, 2012. Conforme Monteiro e Pena, 2011, a pesquisa sobre o ensino de história é lugar de fronteira. Sendo assim, no ensino em lugar de fronteira, existe uma produção dos saberes, partindo-se do diálogo, de trocas de entendimentos e do reconhecimento das diferenças. Monteiro e Pena, 2011. Assim, a fronteira, nesse caso, dar-se-ia entre o campo teórico da educação, da história, e a prática pedagógica. Monteiro e Pena, 2011. Nesse sentido, o ensino de história como lugar de fronteira, ou seja, essa prática, ou isso seja na prática pedagógica, seja como objeto de pesquisa. Monteiro e Pena, 2011, página 193. Por isso, a relação entre história e educação consolida-se como lugar de fronteira. Monteiro e Pena, 2011. Portanto, o lugar de fronteira seria o local de marcação das diferenças, mas que também permite o encontro das trocas. Monteiro e Pena, 2011. Sendo assim, o lugar de fronteira seria um local de pontuações das diferenças, mas também de aproximações, diálogos ou mesmo distanciamentos entre culturas. Monteiro e Pena, 2011. Com isso, a sala de aula, no que diz respeito ao ensino de história, seria um lugar também de construção de narrativas dos estudantes. Martins, Barbosa, Gabriel, 2020. E esse seria o sentido particular do ato de aprender história. Martins, Barbosa, Gabriel, 2020. Assim sendo, aprender história deve ser um ato de se construir conhecimento. Martins, Barbosa, Gabriel, 2020. Desse modo, a produção de narrativas produzidas pelos alunos seria a forma de aprender história. Martins, Barbosa, Gabriel, 2020. Nisso, o ensino se constituiria vinculado à pesquisa. Martins, Barbosa, Gabriel, 2020. Estabelecendo uma relação entre sujeito e saber no ensino de história. Nesse caso, exercendo uma articulação do saber histórico com o cotidiano discente. Martins, Barbosa, Gabriel, 2020. Dessa forma, o passado problematiza o presente e pode influenciar novas possibilidades de futuro. Pereira et al., 2020. Parte da premissa de que as questões urgentes do presente são condutoras da aprendizagem em história. Pereira et al., 2020, página 1. Por isso, sustenta-se no tempo futuro como abertura ética da aula de história em sua relação com o mundo. Pereira et al., 2020, página 1. Nesse sentido, a história não se estabelece de forma cronológica. Assim, o presente se demonstra como uma construção histórica que se liga à experiência vivida de quem conhece o assunto. Pereira et al., 2020.
o que se vincula à atividade pedagógica de estudar história a partir de memórias do passado que falam e revelam e interpretam o hoje. Pereira et al., 2020. Dessa forma, coloca-se a oportunidade em sala de aula as relações complexas entre presente, passado e futuro no campo do ensino de história. Pereira et al., 2020. Nessa percepção, coloca-se em sala de aula as possibilidades dos afetos a serem trabalhados, vinculando-se o ensino de história ao presente ou à realidade. Ou seja, os fatos do passado tornam-se problemas para se pensar o presente, dando com isso significado à aula de história, na qual o ensino de história partiria do presente. Pereira et al., 2020. Em conformidade com Serre, 2009, a relação entre o ensino de história e as concepções historiográficas torna-se uma maneira de se possibilitar uma diversidade de possibilidades dentro da sala de aula. A minha pesquisa relaciona-se a esta concepção, a concepções historiográficas da história pública e das populações subalternizadas, para as experiências dessas pessoas serem discutidas em sala de aula. Por isso, o ensino de história é um fenômeno social e não somente um fenômeno da educação formal. Serre, 2009, página 149. O que é o ensino de história? Ensino de história é um conjunto de muitas possibilidades, tantas quantas são as possibilidades, as concepções e os usos de história possíveis. Serre, 2009, página 150. Em suma, defendeu-se aqui um ensino de história além de um problema prático e teórico, posto a educação é também um problema prático e teórico posto à história. Dessa forma, a história não pode se desconectar à vida, mas deve estar conectada a ela. Borges, 2016. Portanto, o ensino de história deveria construir competências do pensamento histórico. A história deve ensinar mais a partir de múltiplas perspectivas e deveria iniciar a partir das necessidades e experiências dos próprios alunos. A partir disso, o currículo poderia ir no sentido de explorar processos de mudanças, eventos específicos de importância crítica, para estudantes e pesquisas metodológicas. Para jovens e crianças, estudos e casos podem ser usados para construir eventos mais concretos e significativos. Já os estudantes mais velhos podem estudar temas históricos e processos em um nível mais abstrato. Borges, 2016, página 1. É certo que tempos históricos simultâneos pautam a vida de qualquer sociedade. Nesse sentido, François Hartog, 2014, expressa acerca de temas de elaborações intelectuais e conjuntas sobre o tempo histórico em relação ao condicionamento social concreto, de maneira específica e variável. Com isso, dando possibilidades a conteúdos inovadores sobre a ideia de passado, presente e futuro, dando centralidade ao futuro. Hartog, 2014. Nesse caso, os regimes de historicidade ou de memórias se dão na combinação entre noções de passado, presente e futuro. Hartog, 2014. Nesse sentido, o presentismo seria a dominância atual do presente sobre qualquer noção de passado e futuro. Com isso, existe uma atual relação entre memória, história e presentismo. Hartog, 2014. Conforme Koselleck, 2006, os conceitos mudam ao longo do tempo,
Por isso é necessário realizar estudos semânticos dos conceitos ao longo do tempo histórico. Assim, o problema central do historiador seria a definição etimológica dos vocábulos semânticos em história. Nisso, o campo teórico metodológico, segundo Reinhard Koselleck, faz jus ao relacionamento entre a história dos conceitos e a história social. Os textos ao longo do tempo e o objeto de estudo da história dos conceitos, Já a história social busca compreender a dinâmica da sociedade. Nesse caso, a experiência e expectativa entrelaçam passado e futuro. Koselleck, 2006. Os textos são o texto Futuro e Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, 2006, de Reinhard Koselleck. O outro texto é Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo, François Hartog, 2014. O outro texto é Competência do Pensamento Histórico, Domínio de um Panorama Histórico ou Conhecimento do Canone Histórico, de Borges, 2016. O outro texto é Ensino de História e Concepções Historiográficas, Luiz Fernando Serre, ou Serre, 2009. O outro texto é de Pereira et al., 2020, ou de Nilton Mulete Pereira, Carmen Zelle de Vargal Gil, Fernando Seffner e Caroline Passivich. É o texto Pereira et al. 2020, que tem por título Ensinar História entrelaçando futuros. O outro texto é Refigurações narrativas discentes nas aulas de História. Reflexões sobre aprendizagens dessa disciplina escolar. É um texto de Martins, Barbosa e Gabriel, 2020. Marcos Leonardo Bonfim Martins, Alessandre Rodrigues de Frias Barbosa e Carmen Teresa Gabriel, 2020. O outro texto, de Monteiro e Pena, 2011, é Ensino de História, Saberes em Lugar de Fronteira, que é especificamente de Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro e Fernando de Araújo Pena, 2020. E o último texto é Saad Rafael, 2012, O Parafuso da Didática da História, o Objeto de Pesquisa e o Campo de Investigação de uma Didática da História Ampliada, de Saad Rafael, 2012.